Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o seu podcast cristão que tem como objetivo principal levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estou hoje aqui com meu amigo e irmão Giovanni. Fala, meu povo, vocês estão bem? Thiago, a oração já começou a fluir aqui, o Espírito Santo já se fez presente, né? Acreditamos que, como sempre, como todos os episódios, Deus se faz presente no nosso meio, aqui entre nós. Hoje não vai ser diferente. O tema hoje é vivendo o extraordinário de Deus nas coisas simples, né? E os convidados de hoje, Thiago, a gente já tinha pensado neles, depois a gente colocou uma caixinha no Instagram, teve algumas pessoas que indicaram, e foi o momento que Deus separou para que a gente pudesse conversar com eles, bater um papo, falar da palavra de Deus, falar daquilo que Deus fez nas nossas vidas, porque é isso que tem acontecido aqui no nosso podcast, né, Thiago? Digo mais, Giovanni. Há alguns podcasts passados nós aprendemos que, isso é muito importante, anote aí, nós aprendemos que nós devemos destruir paredes e construir pontes. Porque por mais que a gente tenha bandeira diferente, mas nós estamos todos debaixo do mesmo reinado. O que Deus vai fazer aqui, Deus já começou, né? Desde o momento em que eles aceitaram o convite, né? Então, vamos deixar fluir, vamos deixar Deus agir, porque grandes coisas o Senhor fez por nós, fará. E por isso estamos alegres, não? Por isso estamos alegres, exatamente, né? Então, segue a gente aí no YouTube, no Instagram, no Spotify, acompanha a gente lá. A gente também tá com o TikTok agora, né, Thiago? A gente tá postando os nossos cortes também no TikTok. Acompanha a gente, divulga pra galera aí, incentiva a gente, nos ajuda. Ajuda em oração também, né? Porque oração nunca é demais, né, Thiago? E com essa breve introdução aqui do nosso podcast, nós queremos apresentar hoje os nossos convidados, né? Que são convidados muito especiais, que por mais que estão com outra bandeira, mas estamos todos debaixo do mesmo reinado. Amém. Amém? Estamos falando de quem? Thiago, a gente tem a honra hoje de receber um casal que tem sido um espelho para essa geração aqui na nossa cidade, né? A gente acompanha, muitas pessoas falam sobre eles, né? Tanto é que foi uma das indicações ali na nossa caixinha que a gente colocou de indicação para vir aqui participar com a gente. São pastor hoje ali da Igreja Batista Betel, né? E então é um prazer receber você, Fran, Elinho, seja muito bem-vindo. Para nós, mais uma vez, é uma honra, porque a gente entende, a gente sabia que esse momento estava separado por Deus para que a gente pudesse ter essa conversa e levar a palavra de Deus fora das quatro paredes, né? Sejam bem-vindos. Boa noite para vocês, boa noite para quem nos assiste. E eu quero dizer que é um imenso prazer estar aqui, né? Que, como bem vocês falaram, nós fazemos parte da mesma família de Cristo, família do reino de Deus, e é muito gostoso, né, não ter essas fronteiras, não ter essas paredes, mas justamente ter esses elos, né, essa amizade, essa conexão, né, e isso é muito importante. Então nós estamos muito felizes de estar aqui, é um privilégio poder compartilhar de uma noite, uma conversa tão gostosa e falar de Jesus, que é o centro das nossas vidas, né, então muito obrigado pelo convite, né. Verdade, é um privilégio, uma honra, né, para nós, porque a gente acompanha vocês, né? E realmente Deus tem falado através desse programa, tanto que até na oração inicial, né, já sentimos a presença forte de Deus aqui, e eu tenho certeza que Deus está usando e vai usar ainda mais a vida de vocês para alcançar muitas pessoas. Amém. E como os gratos, mas a Fran, eu vou te chamar de Fran, não de pessoa, porque eu já errei o nome dela aqui, já, tá, pessoal? Mas assim, a Fran, ela disse, eu fico muito atento no que as pessoas falam, e conforme as pessoas vão orando, porque algumas coisas falam, às vezes você ouve uma pregação de 2, 3 horas, mas é um trecho curto que faz você lembrar de toda aquela pregação, né? E daquilo que Deus quis falar com você. E Thiago, ela disse para nós ali que nós estamos na mesma conexão. Isso é o reino de Deus, né? Como você bem disse, não existe bandeira Betel, não existe bandeira Graça e Vida, Brasil para Cristo, Metodista, não existe o reino de Deus. E o reino de Deus nós somos apenas um soldado, né? O mestre está lá em cima e a gente está guerreando, né? Então, vamos seguir aí, Thiago. Para começar a nossa conversa, vamos entender como que tudo isso começou, como que vocês se conheceram, né? Vamos fazer essa linha do tempo agora? A história é longa. Fica à vontade. Começa, depois eu dou a minha versão. Então, a gente se conheceu na igreja, né? Eu via
recém terminado um relacionamento e muito assim, não, Deus, eu quero só viver pro Senhor, eu quero só pensar no Senhor. E daí, certo dia, me surge esse homem maravilhoso lá. E ele começa ali a perguntar de mim ali para as pessoas que nos conheciam em comum, né? E eu me fazendo muito de difícil, né? E muito resistente. Até que, né, a gente começou a conversar e aí a gente começou a entender, né, que Deus realmente tinha um propósito nas nossas vidas. A gente entrou no período de oração, né? Abençoados pela nossa líder na época, a pastora Thelma, que nós amamos de paixão. E ficamos um período ali em oração e Deus foi confirmando, né? Foi trazendo, e nesse meio teve muitas coisas que aconteceram, né? Mas Deus foi trazendo confirmações e a gente entendeu, né? Que era Deus realmente que estava nos unindo. E então, eu brinco que ele nem me pediu em namoro, ele me pediu em casamento. Ele chegou e falou pra mim, eu não quero namorar, eu quero casar com você. E eu falei assim, meu Deus. Ousado, hein? Esse pra ousar, não sabia nem se queria namorar. Não, já ou não é, né? já é um conselho pros rapazes aí que querem realmente um compromisso firme, tem que ser decidido. E aí eu falei, bom, então já que você quer casar, vamos orar. Deus confirmou, em 6 meses nós namoramos, nós vamos e casamos. A gente casou 18 de dezembro de 2010, então esse ano nós vamos completar 15 anos de casado. 15 anos de uma união muito feliz e abençoada, né? E a qual nos deu 2 filhos maravilhosos, né? Que é o Israel e o Leonardo, e também a Camila, que veio do primeiro relacionamento do Elinho, né? Que também é nossa filha de coração, que nós temos o maior orgulho. Essa é a nossa família. Agora ele vai contar o que aconteceu no meio, que eu resumi a história. Isso, ela resumiu, porque como que é o tema mesmo hoje? Vivendo extraordinário no Simples. Vivendo extraordinário no Simples. E eu quero começar dizendo para vocês que realmente eu comecei vivendo o extraordinário. Por quê? Porque já é parte do meu testemunho, né? Quando eu nasci, fui criado num lar cristão, né, com promessas para minha vida, só que chegou uma fase em que eu me afastei dos caminhos de Deus, né? E até um conselho, né, para quem pensar, talvez você esteja afastado dos caminhos de Deus e pensando assim, para mim não tem mais salvação, para mim não tem mais solução. E hoje eu falo que se para mim teve solução, para você também tem, porque foi algo forte. Eu falando, né, o Thiago deve conhecer um pouquinho do pastor Elifas, teu parente, né, Thiago? Ele trabalhava junto comigo. Resumindo um pouco a história. Eu tava numa fase muito difícil. Eu tava me jogando, me afundando no álcool, na bebida. Eu gosto de contar essa parte para que as pessoas entendam, né? Que nós somos falhos, somos pecadores, mas servimos a um Deus que nos ama e não importa, né? Como nós éramos, o que importa é o que Deus faz em nós. E o pastor Elifas me convidou para ir para o encontro com Deus. E umas 3 vezes eu disse não. Na 4ª vez, né, teve uma situação lá que ele chegou. Foi a primeira vez que eu vi o pastor Elifas brabo, chegou e falou para mim assim, o seguinte, é a última vez que eu tô te convidando para ir para o encontro. Se você não for dessa vez, eu lavo minhas mãos. Falei, opa, nunca vi ele brabo, né? Então... Bom, para ele não brigar comigo e para ele parar de pegar no meu pé, falar, eu vou. E para você ter uma ideia de como era a minha situação, quando eu estava indo para o encontro, uma pessoa da minha família me ligou e falou assim, o que você está indo fazer lá? Porque para você não tem mais salvação. E aquilo ficou forte no meu coração. Eu falei, não, se eu tô indo é porque Deus tem um plano para minha vida. E lá eu fui ministrado em todas as áreas da minha vida. Só que eu sabia que eu precisava de uma esposa. Eu precisava de alguém do meu lado, alguém com o mesmo propósito, né? Porque isso é muito importante, alguém com o mesmo propósito. E lá, na administração de família, eu pedi para Deus, eu preciso de uma esposa. Eu preciso de alguém do meu lado. E a gente voltou do encontro, e daí, né? Oração e jejum, e começou a campanha do impossível. Verdade. A gente ri, mas é verdade. Começou a campanha do impossível. Eram 7 terças-feiras. Nada é impossível para que se crê. Nada é impossível para o que crê, exatamente. É engraçado. E sabe o que foi interessante? Eu fiz a campanha certinho. E na última terça-feira da campanha, era a minha 7ª. E eu tinha escrito, né? Porque na campanha tava, né, ó, escreva, né? O que você quer
que você quer pedir para Deus, coloca detalhes. E eu escrevi detalhes do que eu precisava e da esposa. O meu pedido é porque eu queria uma esposa. Tanto que, por isso que ela fala que eu não pedi em namoro, eu já pedi em casamento. Que eu precisava de uma esposa. E eu escrevi, sem brincadeira nenhuma, tudo que eu precisava, uma mulher de Deus, né? Para ser a minha esposa. E eu brinco que no último dia da campanha eu tava lá de joelhos. Foi o pastor Neri que ministrou nesse dia ainda, né? Na hora que eu levantei chorando, falei, Deus, hoje é o último dia. Ou é hoje, ou não é. Quando eu olho na primeira cadeira sentado, tava lá. Essa coisa linda. Eu lembro a prometida. Eu lembro a roupa que ela tava. Ela tava com uma blusinha roxa, uma calça jeans, uma bota, tava de cabelo molhado. Falei, é essa. É a prometida de Deus pra mim. E a partir de então, eu comecei, porque não é só você tem que ter atitude, foi o que eu falei, né? Deus te dá a bênção, mas você tem que fazer a tua parte. Daí eu comecei, né? Primeiro perguntar quem ela era e tal. Só que o engraçado é que pra todo mundo que eu perguntava, o pessoal falava, a Fran não vai nem olhar pra você. Porque como ela falou, né? Ela tinha terminado um relacionamento, tava triste, tava machucada, ela queria se curar primeiro, né? Eu falei, opa, então eu vou ser a cura. E eu comecei a entrar em contato. Ela não queria falar comigo, não queria contato, mas de tanto, né? Eu orar, acho que Deus abriu uma brechinha no coração dela, a gente começou a conversar. Resumindo a história, no meio dessa conversa, ela aceitou orar comigo, a gente começou a orar e a mãe dela vai assistir, né? E com certeza vai dar risada disso. Mas o dia em que eu cheguei na frente da casa dela pra pedir ela em namoro ou em casamento, a mãe dela fechou a porta da minha cara. Pra terem uma ideia como que era, né? A Fran não disse que eu não queria você aqui? Ela disse, só que eu não vim aqui pra pedir ela em namoro. Eu vim aqui pra senhora me conhecer e ver o quanto eu gosto dela. A partir daí, se a senhora deixar, nós vamos namorar. Hoje, nós estamos casados. Hoje eu tenho que lembrar pra ela que eu que sou a filha dela, não ele. Normalmente é assim que acontece, né? A minha mãe também parece que gosta mais da minha esposa do que de mim. Eu chego lá, não, peraí que eu já tô fazendo um cafezinho pra você. Ele falou, mas mãe, eu que cheguei aqui, não foi ele, eu que sou sua filha, não ele. Não, e foi vivendo o extraordinário mesmo, né? Até pedindo confirmações pra Deus, porque antes dela ceder, né, pra começar a conversar comigo, eu lembro que eu tava com a minha vida arrebentada, né? Eu tinha perdido casa, carro, por causa da bebida, né? Da vida que eu tava levando. E eu tava indo a pé, um jantar na casa da minha irmã, e olhei pro céu e falei, Deus, né? Se for pra ser essa mulher, né? Me dá um sinal. Se não for pra ser, tira ela do meu coração, né? Mas o Senhor já tinha confirmado. Quando eu falei isso, eu fui atravessar a rua. A Fran tinha um Peugeotzinho azul. Ela quase me atropelou com o Peugeot. Falei, oh Deus, não é... Precisava ser tão assim, né? Tão real. Tão real. E daí, né, não é que eu duvidei, mas eu fiz como o Gideão, né? Eu falei, Deus, né? Dá mais um sinal. Se for pra ser ela mesmo, não sei como, mas ela vai parar o carro pra falar comigo. E ela não queria, nem... E, assim, Deus usou os seus meios, né? Os seus métodos, porque o carro dela tava cheio de menina. E as meninas fizeram ela parar o carro pra falar comigo, porque todo mundo sabia que eu tava interessado nela. Então, a partir dali, eu foquei mais ainda na minha fé, minha oração. E hoje, vamos fazer 15 anos de casado. E foi. E o nosso casamento todo foi extraordinário, porque a gente não tinha condição nenhuma. Em 6 meses é muito difícil organizar um casamento, comprar casa e tudo mais, né? Principalmente porque ela estava endividada. Mas nós vivemos o extraordinário. Nosso casamento foi da forma que eu sonhei, com tudo que eu sonhei. Nós não moramos um dia de aluguel, nós entramos na nossa casa, toda mobigada, com tudo que a gente precisava. Então, assim, foi um extraordinário de Deus na nossa vida, né? E a gente começou a nossa vida debaixo da bênção de Deus, né? Então, temos vivido o propósito aí ao longo desses 15 anos. E quem sabe algumas pessoas até em volta de vocês não sabem dessa história, mas Chay, que a gente pode tirar dessa introdução de como eles se conheceram é aquela nossa velha conversa, Thiago. Deus é um Deus de detalhes, né? O Elinho falou pra gente aqui que ele acabou recusando alguns convites para participar do encontro na época, né? Mas assim, meio que resistiu ao convite de Deus, porque quando uma pessoa chama a gente para um evento do reino, para um evento de uma igreja, é o próprio Deus encarnado naquela pessoa que está te convidando porque ele quer um encontro com você. E você contou pra gente que você meio que resistiu. Fazendo a transição de quando vocês se conheceram, trazendo mais para agora, com a nomeação pastoral de vocês como pastores,
né, como que foi esse comunicado para vocês? Ó, a gente quer ungir vocês para pastores, a gente entende que Deus realmente é na vida de vocês têm chamado pastoral. Como que foi? Vocês, de certo modo, resistiram? Ou se dentro de vocês, quem sabe até dentro mesmo do coração, né, Tiago? Porque às vezes quando Deus tem uma promessa, que o teu caso, né, que você acabou de contar pra gente, aquilo queima no nosso coração. Como que foi essa transição do pastorado? Comenta com a gente pra gente entender um pouquinho mais. Como que foi chegar até aí também? Porque tem um longo período, né? Então, assim, eu me converti muito nova. Eu me converti com 14 anos e meio, né? E comecei a vida cristã e, assim, sempre fui muito envolvida com tudo na igreja. Sempre amei servir, né? O reino de Deus, servir. Então, eu fazia tudo que era possível. Eu participava de coreografia, teatro, eu fazia tudo que tinha na igreja. Mas nunca, nem em sonho, passou pela minha cabeça que um dia eu iria chegar ao ministério pastoral. Isso nunca passou pela minha cabeça, isso nunca esteve, digamos assim, ardendo e gritando dentro do meu coração. E muito pelo contrário, era uma resistência muito grande, né? Quando eu casei com a Elinho, eu falava para ele, olha, eu não casei para ser mulher de pastor e muito menos pastora. Então eu não tinha isso no meu coração. E então foi um longo processo para Deus colocar isso dentro do meu coração. Na verdade, o chamado foi de uma forma muito natural, né? A gente foi vendo isso acontecendo de forma natural. Nós sempre amamos pessoas, sempre trabalhamos com pessoas, sempre tentamos, né, buscar e levar o reino de Deus para as pessoas, e com isso a nossa célula foi crescendo, né? Foi crescendo, Deus ia acrescentando vidas, né? E chegou a um ponto, né, que a gente tinha na época, quando a gente foi consagrado, a gente tinha, acho que mais de 160 pessoas abaixo direto de nós, né, caminhando conosco, e aí as pessoas já falavam pra gente, né, o pastor Elinho, a pastora Fran, as pessoas já viam isso, né, e aí que foi, né, a confirmação de Deus no coração do nosso apóstolo, né, e ele então nos chamou para o ministério pastoral, né, um dia ele chegou e falou, olha, Deus trouxe meu coração e eu quero ordenar vocês pastores, né, e naquela hora, né, foi claro um choque para nós, mas assim, Deus já havia vindo trabalhando isso no nosso coração, né, em vários momentos, mas a gente sabia que Deus tinha algo, mas a gente não sabia exatamente quando que ia acontecer ou como que seria, né, até chegar o momento. Então foi um tratar de Deus muito grande na minha vida, porque eu vou falar bem a verdade para você, eu não queria ser pastora um pouco por conta assim de o ministério pastoral não é fácil, né? As pessoas te olham muito e você tem que ser exemplo em muitas coisas. Então tem muito aquela situação, às vezes, se o pastor prospera, tá roubando. Se o pastor não prospera, o que tá acontecendo de errado com o pastor? Porque ele não prospera. Então, assim, a nossa vida pastoral, normalmente, ela é muito criticada, seja ela boa ou seja ela ruim, né? Então, eu tinha muito essa visão e eu pensava assim, não, eu não quero ser, porque eu não quero que as pessoas fiquem criticando a minha vida, eu não quero que as pessoas fiquem apontando o seu, né, o que eu tô fazendo, não que a gente faça alguma coisa de errado, nossa vida sempre é na direção do Senhor, mas é por essa exposição que a gente vive, porque ser pastor é uma exposição, né, você se expõe muito, né, e Deus precisou tratar mesmo com o meu coração e me mostrar que era um ministério que ele tinha para minha vida, que era um chamado dele para nossa vida. Eu tive que engolir um pouco do meu ego, do meu eu, e falar, tá bom, Senhor. Porque por mais que seja desafiador o ministério pastoral, não existe nada no mundo que seja melhor do que estar no centro da vontade de Deus, independente do que você faça. Então eu entendi que se era o propósito de Deus na minha vida, eu precisava estar no centro da vontade dele, e eu falei, Deus, então eis-me aqui. Mas foi um longo processo, né, para entender isso, aceitar e ter esse desejo de falar, não, Senhor, então me usa nesse ministério, né? Porque eu pensava assim, não, Senhor, eu já te sirvo, eu não preciso do título pastoral, eu já faço, não preciso disso, entendeu? Eu sempre fui muito dos bastidores, assim, eu amo servir, eu amo trabalhar na cozinha, eu amo, né, estar lá com as meninas, nos encontros, mas o púlpito, se precisar, eu vou, tipo assim, né? Nunca foi assim um desejo de estar no púlpito. Mas Deus precisou tratar o meu coração, né? E nós estamos lá, 2019, desse ano, faz 6 anos da nossa consagração, né? Ao Ministério Pastoral. Inclusive, mês que vem. Mês que vem, Agora conta um pouquinho, amor, que eu não sei se vocês querem um detalhe. Não, a gente é assim, né? Ela abrange e eu conto um pouquinho os detalhes, né? Ela falou
Com relação a não... Primeira coisa que ela falou quando a gente se conheceu, começou a conversar, eu pedi ela em casamento e pasmem vocês, ela falou mesmo, ela falou, só tem uma coisa, eu não vou ser pastora e não quero ser mulher de pastor. E até então, essa parte da minha história eu não tinha contado pra ela, porque, assim, resumindo, né, quando foi pra eu nascer, a minha mãe já tinha uma certa idade, ela ficou bem doente na época, né? E foi várias vezes pro hospital e numa dessas idas pro hospital, né? Deus usou o pastor para falar, né? E eu já... pode não parecer, mas esse ano eu já faço 50 anos, né? Então, há 50 anos atrás, a medicina não era tão avançada quanto hoje, bem no começo da gravidez, Deus usou a vida de um pastor para falar, né? Esse menino vai ser usado para pregar a palavra de Deus, né? Então... ali já estava até o ultrassom, né? Porque já sabia até que era um menino. E com isso, né? A minha mãe, né? Como uma cristã e muito fervorosa, ela colocou no coração e realmente, tipo assim, ela tinha a certeza que Deus iria me usar de alguma forma para pregar a palavra de Deus, né? E assim, como a Fran falou que nunca, né, foi o sonho dela, a vontade dela, eu digo para vocês o seguinte, não é errado a gente almejar ser pastor. Pelo contrário, é uma boa coisa. E eu, né, na minha fase de infância, adolescência ali, eu almejava, né? Não, eu quero ser pastor, eu quero pregar a palavra de Deus, não era nem pelo título, mas era por pregar a palavra, por anunciar o evangelho, né? E como eu falei, né, chegou um tempo da minha vida em que muitas situações aconteceram e eu me afastei dos caminhos de Deus. Né? Eu me afastei. Só até então é por isso que eu achei que esse chamado tinha morrido, tanto que quando ela falou não quero ser pastor e não vou ser mulher de pastor, eu falei tá bom, né? Não vai. E assim, né? Eu entendo que Deus coloca estratégias, né, para os apóstolos, para os pastores. Deus coloca estratégia de evangelismo. E a estratégia que Deus colocou no coração do nosso apóstolo, o pastor João, na época, foi a estratégia da visão celular. E a igreja começou a crescer. E a Fran, quando eu vim para a igreja, ela já era líder de célula, né? Tanto que ela foi, acho que no primeiro encontro que teve lá em Ponta Grossa, né? Para conhecer a visão, ela foi junto com o pessoal. E eu vim um pouco depois, né? Eu vim, a igreja já estava engajada na visão celular. E a Fran já era líder de célula. E eu lembro que quando a gente casou, ela já tinha a célula dela e ela começava a fazer a célula. Eu ficava até um pouco, não é frustrado, mas ela fazia a célula cheia de menina, né? A gente morava lá no bairro São João, nossa casa era pequena, né, relativamente pequena, e num canto na sala lá faltava lugar para as meninas. E eu tinha 2 discípulos, e eu fazia célula com esses 2 discípulos, só que era engraçado. Num dia ia um discípulo, no outro dia ia outro, né? E acho que eles combinavam, às vezes que eles esqueciam de combinar, não ia nenhum dos 2. Só que eu colocava as cadeiras e eu orava pelas cadeiras, entendeu? Deus, né, se for da tua vontade, eu tenho desejo e eu vou buscar. E a gente ia atrás, daí as meninas começaram a namorar e trazia os namorados para a célula, né, e a nossa nação começou a crescer, nossa célula começou a crescer. E com isso, né, foi tomando uma proporção e um dia, eu lembro até hoje, numa celebração, o pastor João dificilmente ia nas celebrações de jovens, e nessa celebração ele apareceu lá e nós estávamos na recepção, na porta. Ele falou, viu, precisava conversar com vocês, né, E marca um dia, vamos lá no meu gabinete pra gente conversar. Até a gente se olhou assim, o que será que a gente fez de errado, né? O que a gente aprontou? Porque quando o pastor chama pro gabinete, né? Estreitou carreira. Isso. Só que nesse período também, né, da fase em que a gente começou a fazer célula e depois, né, veio a fase que a Fran engravidou, veio Israel, também foi um extraordinário de Deus, porque nessa fase ela já tinha feito exames, tudo, e o médico tinha falado que para ela poder engravidar, ela teria que fazer tratamento, né? E daí a gente orando e falando, Deus, né, se for da tua vontade. E foi uma época em que o pastor Tarcísio, ele tirou um pequeno período de férias e ele cuidava da igreja lá do Jardim União.
da nossa igreja batista lá do Jardim União. E nesse período, a Fran falou, né, ela não gosta mesmo muito, assim, não é que ela não goste, mas não vê muita necessidade de estar, né, pregando no púlpito ali. Mas naquela fase, como a gente estava cuidando da igreja lá, teve um dia em que ela foi pregar e Deus colocou no coração dela que era para ela ministrar descalço, que aquele lugar era santo. E ela foi e ministrou descalço, época de frio, né, friagem, e ela começou a sentir muitas dores, infecção na bexiga, né? E antes de fazer os exames, a doutora falou, né? Ela foi consultar com uma outra médica e a doutora falou, viu, vamos fazer o teste de gravidez. Ela, não pode ser, né? Eu tenho que fazer tratamento. E eu já tava crendo, né? E quando pegou o resultado, ela não queria nem abrir, ela já ia direto pro consultório para conversar com a médica. Falei, não, vamos abrir. Eu abri no meio da rua ali, positivo. Daí eu saí gritando, pulando, né? Mas com tudo isso, a gente foi, né, se lançando mais ainda na obra do Senhor e se dedicando mais ainda por todos os milagres e tudo que Deus, não é apenas pelo que Deus fazia na nossa vida, mas a gente estava vendo os milagres acontecer. Então não tem como, quando você está vendo o milagre acontecer, você ficar parado, você ficar pasmo, né? Então a gente estava vendo os milagres acontecer e foi se jogando mais ainda. E uma das situações, né, teve um reencontro que nós estávamos trabalhando de apoio. Quando a gente voltou, veio um missionário dos Estados Unidos, um profeta, né? Ele veio ministrar no CBA, até na época foi uma tradutora dele, veio de Curitiba, né? Um pastor de Curitiba, veio com a filha dele para traduzir, e a gente estava trabalhando ali, o CBA lotado e ajudando, nós estávamos de apoio, lá no canto, lá no final, e eu lembro, né, Deus estava usando ele para entregar palavras proféticas para algumas pessoas ali. E quando ele apontou lá no fundo lá e pediu para nos chamar, e a gente veio, e as pessoas que Deus estava usando ele para entregar essas palavras proféticas, eles ficavam embaixo ali, e ele lá em cima no altar. Quando a gente estava vindo, daí eu acho que isso virou uma chave também no coraçãozinho dela, porque ele falou, não, vocês é aqui em cima, porque o lugar de vocês é aqui. Da hora que a gente subiu, eu já não lembro de mais nada, porque foi aquela emoção, né, tipo assim, um mover de Deus mesmo, mas depois tem até um vídeo, né, das palavras que ele ministrou sobre a nossa vida, né, que Deus iria colocar guerreiros juntos conosco, e que nós seríamos como Josué, essa cidade, como Josué, como guerreiros, né? E assim, eu não posso deixar de falar, Deus realmente colocou guerreiros para caminhar junto com a gente, né? O pessoal da nossa célula, a igreja ensina, mas o pessoal da nossa célula, da nossa nação, são guerreiros de oração, nos acompanham, a maioria deles há praticamente 10 anos, né, amor? Então já é uma caminhada juntos. E com tudo isso foi crescendo e Deus virou essa chave no coração dela. O dia que o pastor João nos chamou pro gabinete dele, que ele falou, né, que Deus tinha colocado no coração dele para nos ungir, nos consagrar pastores, assim como eu tô fazendo agora, eu deixei ela falar primeiro. E o que eu tinha no meu coração? Porque eu entendo assim, né, que vem de Deus traz paz, né, traz paz e traz certeza. Então, para mim, a minha certeza é que ela também quisesse, porque se ela falasse, pastor, não é a hora e tal, então talvez eu também tivesse dito isso, mas como Deus colocou paz no coração dela, né, e aquela chama reacendeu no meu coração também, a gente aceitou o desafio. E eu quero que vocês agora puxem um pouco na memória aí, algo assim, com certeza vocês já separaram na mente de vocês pelo tema nós, extraordinário, vivendo o extraordinário no ordinário. Puxem na mente uma história que vocês viveram, assim, algo assim extraordinário mesmo, no ordinário. Nossa, são muitas histórias. Na verdade, a gente já viveu muita coisa, assim. Igual a gente falou, a gente é esse extraordinário de Deus, que nós éramos improváveis, totalmente, tanto eu quanto o Elinho, né? Que Deus tem usado, isso já é extraordinário, porque, né, eu sou filha de pais separados, né, não nasci num berço cristão, tive uma vida totalmente torta antes de conhecer o Senhor, e hoje,
né? Fazer parte de um ministério pastoral, ter uma célula, né? Tudo que já é para mim muito extraordinário. Eu não imaginava estar vivendo o que eu vivo hoje. Isso já é extraordinário. Mas a gente viveu muitas coisas, como a gente falou, nosso casamento, a chegada do Israel. Eu ouvi a história do Israel num encontro que ele foi, ele pregou. Aí teve até não sei se você vai lembrar, mas teve um dos discípulos que, na hora que você tava pregando, pegou e gritou lá, ele parece que você tá pregando na célula. Acho que não sei se você vai lembrar disso. Isso faz cara, uns 10 anos, 12 anos atrás. Então, e tudo isso é extraordinário já, né? Isso aí é o natural, né? O comum que é extraordinário para nós, que nós vivemos, né? Mas tem algumas histórias assim que marcaram. Por exemplo, nós morávamos no São João. E era uma casa boa, mas a gente precisava de uma casa mais próxima da nossa casa. E nós, por conta do Israel já, porque eu tinha tido, ele estava pequenininho, eu precisava que a minha mãe cuidasse. E a gente começou a orar e falar, Senhor, nós precisamos. Mas nós tínhamos financiado a casa, a gente tinha uma dívida para pagar, e a gente colocou para vender a casa e não vendia. E a gente começou a orar e falar, Senhor, né, a gente precisa de um milagre, porque a gente não vê essa... Porque o comprometimento de renda, acho que você sabe que eu tô falando. Tudo isso e mais. E aí a gente começava a andar assim no bairro, ali no Jardim Alegre, olhando, e de repente a gente passou e viu uma casa. A princípio eu não gostei muito da casa, porque a casa já era usada, e a casa que nós morávamos era nova, mas era uma casa muito próxima da casa da minha mãe. E eu falei, não, mas é impossível a gente conseguir comprar essa casa, porque ela era valor bem mais alto do que a nossa, a gente precisava vender a nossa para comprar aquela. E aí a gente começou a orar e falar, Senhor, mas se for da tua vontade, né, abre portas. E aí a gente foi falar com o cara da imobiliária, né, e o cara da imobiliária falou, mas por que vocês não fazem uma proposta? Eu falei, mas que proposta? Nós nem dinheiro não temos. Como assim, proposta de quê, né? E aí ele falou assim, tá. Daí a gente falou, não, a gente tem que vender a casa lá primeiro, né? Aí ele falou assim pra mim, mas tá, tudo bem, então vamos falar com o vendedor e tal. E eu fiquei pensando, o que ele vai falar com o vendedor, né? Mas assim, né, resumidamente, a gente começou a orar, e a gente entrou em oração, a minha mãe, toda a família orando. E aí ele chegou e falou pra nós, o vendedor fez uma proposta pra vocês. Eu falei, o vendedor fez uma proposta? Como assim, né? Ele falou, não, ele falou que ele compra a casa de vocês pra vocês comprar dele. Eu falei, como? Ele compra a nossa casa pra nós comprar dele? Eu não tô entendendo isso. Daí ele falou, não, ele compra, ele vai lá, compra, aí ele paga a casa de vocês, daí baixa o financiamento de vocês pra liberar a renda pra vocês entrar financiando a casa dele. Falei, gente, mas ele vai pagar a nossa casa, vai quitar para nós esperar baixar o financiamento para nós comprar a casa dele. Falei, não tá muito certo isso, né? E aí, resumindo, né, foi isso que aconteceu. Ele foi lá, pagou a nossa casa à vista, comprou a nossa casa, pagou à vista, esperou 2 meses, daí a gente mudou para casa dele, a gente ficou 2 meses morando sem pagar nada, e para daí que a gente pudesse entrar com o financiamento para comprar a casa dele, né? Então, tipo assim, isso pra nós foi extraordinário. Quem que faz isso hoje em dia? Que compra a tua casa pra você comprar dele, né? Então, foi algo extraordinário que nós vivemos e a gente pôde morar nessa casa, que foi uma bênção na nossa vida por, acho que uns 7 anos, mais, né? Uns 10 anos, eu acho. A gente morou nessa casa e foi um presente do Senhor na nossa vida. Mas, né, foi um extraordinário que nós vivemos, que nós não esperávamos. E aí, a gente reformou toda a casa, né? Deixamos ela toda linda. E aí, continuando no extraordinário de coisas que acontecem assim na nossa vida nessa área, agora, recentemente, né, nós morávamos nessa casa, depois de haver ela reformada, deixado como a gente queria. E eu tenho o costume de ficar olhando casas, porque eu gosto de ver, né, essas coisas. E um dia eu olhando, passando ali no Instagram, eu vi um imóvel aqui no BNH. E esse imóvel, eu falei pro meu marido, eu nunca pensei em sair da nossa casa, nós tínhamos recém-terminado a reforma, né? Acabado de reformar a casa. Daí eu falei, mas se um dia a gente fosse comprar outra casa, eu queria morar nessa. Por quê? Porque eu tinha trabalhado nessa casa de babá. Eu conhecia essa casa quando eu fui babá das filhas do dono da casa. E eu falei, é uma casa num lugar que eu gostaria, né? Era uma casa do jeito que eu gostaria. E quando eu era babá dessa casa, trabalhava de babá nessa casa, eu pensava assim, eles são milionários, nunca eu vou conseguir ter uma casa igual essa. E aí o meu marido falou, mas então vamos ver. Eu falei, não, mas essa casa é muito cara, não vai caber no nosso bolso. E ele falou, mas vamos ver, não custa ver, né? Pra ver a gente não paga. E aí a gente marcou, foi olhar a casa. E aí eu falei, meu Deus, mas aí a gente gostou mais. Aí a gente falou, mas e agora? Nós vamos ter que comprar a casa porque gostamos. Aí, só que olha como que acontece as coisas. A gente foi ver a casa porque o corretor me passou o valor da casa errado.
O corretor me passou o valor da casa 200 mil abaixo do valor que era real da casa. Então, por isso a gente se empolgou e foi ver a casa. E aí, gostamos da casa, né? E daí a gente falou assim, tá, mas e agora, né? Gostamos da casa. E já era um valor um pouco alto, né? E a gente falou assim, vamos fazer uma proposta. Aí, quando a gente foi descobrir, a casa era 200 mil mais cara do que o valor que o corretor passou. Eu falei, meu Deus, agora não dá, não tem jeito, não vamos conseguir comprar. E ele falou, mas faz uma proposta. Aí eu falei, nós oramos e conversamos, falamos, vamos fazer uma proposta bem maluca, que é pro vendedor não aceitar. Mas se ele aceitar, vai ser de Deus. E a gente fez uma proposta, assim, que a gente falou, cara, acho que o vendedor vai até xingar nós da proposta que a gente fez. E o vendedor aceitou. E ele aceitou porque ele lembrava de mim, né? Ele lembrava, e quando a gente foi fazer a entrega da casa, ele falou, olha, eu fico muito feliz porque a gente viveu momentos muito bons nessa casa e saber que você, que fez parte da nossa família, fez parte da nossa história, vai dar continuidade na história dessa casa. Então, eu acredito que sim, isso pesou na decisão deles, né? E foi algo extraordinário, que nós não imaginávamos, né? A gente não tinha esse plano de comprar outro imóvel, mas Deus fez o extraordinário, né? E aí nós conseguimos, né, recentemente comprar esse imóvel que nós estamos morando hoje. E por conta da história, né, como eu falei, né, Deus, ele pega a nossa vida, né, para quem saiu de lá de baixo, que muitas vezes não tinha direito que comer em casa. Eu não digo de passar fome, porque, né, para mim passar fome é não ter nada, e o básico eu sempre tive, mas às vezes não tinha coisas maiores, né, e hoje poder saber, né, o que Deus tem acrescentado na nossa vida, para mim isso é extraordinário. Isso é totalmente extraordinário, né? Coisas que são comuns, talvez, para outras pessoas, mas eu sei de onde eu saí e eu sei onde Deus tem me colocado. E isso, para mim, hoje é extraordinário, né? Então, eu acho que é isso, né? Mas tem outras histórias, não sei se você quer contar alguma, não. Falar o quê depois dessa, né? Não tem. Eu só quero contar os detalhes, né? Os detalhes. O meu marido, ele gosta dos detalhes. Mas para vocês terem noção, né? Do quanto foi extraordinário mesmo, né? Porque quando a Fran engravidou, já foi o nosso milagre, né? E ela ganhou Israel e a gente morava lá no bairro São João, como ela falou, uma casa boa, né? Nosso sonho. Mas, pasmem vocês, se vocês conhecem alguém que já orou para morar perto da sogra, esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu. Por quê? Porque eu trabalho, né? Às vezes tem horário para entrar na fábrica, não tem horário para sair. E a Fran também tinha que trabalhar. E daí a gente teria que trazer o Israel toda manhã na casa da minha sogra, ou ela ter que ir, né, até a nossa casa para cuidar do Israel. E a gente começou a orar, e colocou em propósito. E um rapaz me mandou mensagem, viu? Eu precisava que você viesse aqui em casa orar por mim. Daí eu falei, beleza, né? Eu vou e tal. Não, detalhe, foi a noiva dele que mandou, né? Né? O fulano não tá bem, não consegue sair do quarto. Ele não consegue sair de casa, né? E eu queria que você viesse aqui orar por ele. E eu fui. Quando ela me passou o endereço, 2 quadras da casa da minha sogra. E eu cheguei lá, a placa de vende-se no portão da casa. Entrei, orei por ele e Deus abençoou, né, que realmente ele conseguiu se recuperar. E eu perguntei, né, viu, a casa tá para vender? Ah, não, meu pai tá querendo vender e tal. E só perguntei. Depois ele já me mandou uma mensagem, viu, Elinho, meu pai eu falei pro pai que você se interessou na casa, ele quer conversar com você. E como a Fran falou, né, a gente não tinha dinheiro, nossa casa estava financiada, a gente teria que vender primeiro a nossa casa e não, já fazia tempo que estava para vender e não vendia. E ele se interessou em comprar a nossa casa, que era um valor mais baixo do que ele estava pedindo na casa dele. Ele se interessou em comprar a nossa casa, quitou. Só que quando eu cheguei para mostrar a casa para Fran, ela olhou assim, ela chorando, falou assim, eu não vou vir morar nessa casa. Por quê? Porque realmente a gente ia sair de uma casa nova e essa casa tinha muita coisa para reformar. Só que eu senti muito forte no coração, né? Falei, não, é essa. Deus preparou. E daí, Deus preparou tanto que teve todo esse milagre em torno. A gente veio morar na casa, só que a gente não tinha dinheiro para reformar a casa. Chovia mais dentro que fora.
Tanto que quando a França estava grávida do Leonardo, né? Uma vez ela levantou de madrugada, estava chovendo para ir pegar um copo de água, e eu trabalhando, ela escorregou e caiu na casa, né? E a gente orando. Isso foi mais um milagre que Deus fez nas nossas vidas, né? E eu estava passando por uma fase bem difícil no setor, né, onde eu estava trabalhando. E eu sempre gostei, né? Tipo assim, como vocês falaram, né? Independente de placa de igreja, de bandeira, né? E na época minha sogra falou, né? Ó, tá vindo um missionário dos Estados Unidos, vai... Eu gostava de ouvir testemunhos de evangelismo, né? Assim, testemunhos mesmo de conversão, até estratégias de evangelismo. E a gente foi com a minha sogra, ficamos sentados na última cadeira, no fundo aqui. E daí, naquele dia, o missionário estava pregando e Deus usou a vida dele. Ele falou assim, ó, aquele rapaz lá que tá de camisa azul com o neném no colo, eu tava com o Israel no colo, vem aqui. E daí, eu não, até então, né, eu já tinha reacendido o desejo do pastoreio no meu coração, mas eu nem falava nada pra ninguém, né? E daí, naquele dia, ele falou, ó, Deus está restaurando teu ministério e Deus vai tirar você da onde você tá, vai levar você para um outro lugar no trabalho e você vai ter condições de reformar a tua casa. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que, né, para ver como é o extraordinário. E a Fran pode confirmar isso, né? Ele voltou a pregar e falou, não, mas aí eu ainda tenho que entregar o recado completo. Ao invés dele chamar, ele desceu do altar e foi lá até onde a Fran estava sentada e falou assim, você, para de falar que o ministério é só dele, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. O ministério é teu também. E a partir dali, ela começou a concordar e aceitar, né? Daí não tem jeito, Deus vai lá e dá de dentro na gente, né? Isso ainda tá bom então, Senhor, tá bom, tá bom, Jesus, já entendi o recado. E é extraordinário o que Deus faz. E a gente conhece bastante casal de pastores, né? A gente tem nosso caso aqui, que tem um contato mais próximo, que é a Aline e o Dino. E eles comentam bastante pra nós ali, a gente sempre conversa, até terça-feira passada eles estiveram lá em casa, a gente estava conversando. E realmente na vida pastoral tem muitas bênçãos, né? Deus levanta um pastor, um casal de pastores e acontecem muitas bênçãos. Mas a gente entende também, Thiago, que existem muitas guerras espirituais, né? Porque é assim, quando a gente se levanta para fazer a obra, automaticamente o inimigo se levanta com alguma coisa para tentar fazer com que o nosso chamado, com que o nosso propósito, ele não se desenvolva, ele não evolua. Ele não quer fazer você regredir. A gente se levantou, ele quer fazer ficar parado. Ele não precisa fazer você voltar lá atrás, a ter as velhas rotinas. Ele só quer fazer você ficar parado, como a gente falou, num quarto, né? E então eu queria que vocês fizessem um resumo para nós aí, como que tem sido essa rotina, né? A rotina pastoral de vocês dois, se realmente tem mais bênçãos, se tem mais batalha espiritual, se tem algo que vocês possam compartilhar com a gente, ou alguém falando sobre bênçãos, sobre algo espiritual, assim, que vocês possam compartilhar com nós. O ministério pastoral, ele não é fácil, ele é um desafio mesmo, né? A gente é o tempo todo desafiado, né? Mas eu acho assim, né? Você perguntou se existe mais bênção, mais luta, mas na verdade eu acho que não existe bênção maior do que você estar no centro da vontade de Deus, né? Você cumprir o teu chamado, você cumprir o propósito que Deus chamou, por mais que existam desafios, que existam batalhas espirituais, porque elas existem sim, mas você saber que você está no centro da vontade de Deus, você ter paz no coração, você ter a direção de Deus, não existe privilégio maior, não existe bênção maior. Então, para nós, eu acho que o maior desafio é conciliar, porque como nós não somos pastores de tempo integral, né, nós temos trabalho secular, nós temos, né, eu tenho a casa, a rotina com os filhos e tudo mais, então você conseguir conciliar tudo isso é um grande desafio, né, conseguir conciliar tudo isso. E assim, as batalhas surgem, né, a gente já passou por muitas lutas, né, financeiras no nosso casamento, né. Nessa fase a gente falou da reforma, foram muitas lutas no trabalho, né? Como a Aline falou, ele já passou por fases muito difíceis no trabalho, eu também, fases muito difíceis, coisas que, né, a gente não pode compartilhar, né, publicamente, porque não quer expor pessoas e situações, né?
mas situações que, assim, era eu e ele. A gente não tinha para quem chorar, né? A gente dobrava o joelho, a gente chorava junto, né? E Deus sempre trazendo livramento, Deus sempre trazendo resposta, Deus sempre trazendo direção para as nossas vidas. E isso é você viver o extraordinário, é você viver na direção do Senhor, né? Então a gente viveu situações assim, né, que foram grandes batalhas na nossa vida. Eu perdi minha avó, né? Isso para mim foi muito difícil, né? Foi uma fase muito difícil, a qual eu quis assim mesmo que parar com tudo, né? Foi um luto muito difícil para mim, mas eu entendi que eu precisava continuar, né? E ser cristão é isso, a gente não pode parar, a gente não pode retroceder. A Bíblia fala que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás, né? Então a gente tem um chamado, a gente não pode retroceder, a gente precisa avançar. E por mais difícil que seja, mas quando Deus dá direção, Ele nos dá força para avançar, né? Então eu acho que é isso, né? É você olhar para Cristo. Cristo, ele tem que ser o centro, ele tem que ser o alvo das nossas vidas. Por mais que as batalhas venham, as dificuldades venham, mas quando Cristo é o centro, né? Ele nos fortalece para viver as batalhas, ele nos dá força para levantar no dia seguinte e continuar, né? E não retroceder, não parar, não voltar atrás, né? Mas continuar avançando. E é assim que nós temos vivido, né? Eu, desde que me converti e já, né, na nossa vida familiar, no nosso ministério, né, procurando manter os nossos olhos em Cristo, né? Porque se a gente for olhar para a adversidade, se a gente for olhar para a dificuldade, de fato, às vezes a gente desanima. Mas quando a gente entende que o nosso alvo é Cristo, que o nosso alvo é o céu, para onde nós vamos, né? E nós precisamos continuar para chegar lá, aí a gente entende que há um propósito maior em tudo isso, né? E é isso, né, meu amor? Você quer complementar? Não, é isso mesmo, né? Porque acho que se for comparar a intensidade, talvez tenham muitas lutas, né? Mas a minha mãe falava, né, que se Davi tivesse derrotado um anãozinho, ninguém iria saber quem era Davi, né? Então a gente tem que derrotar os nossos gigantes. O ministério pastoral, por muitas vezes, ele é solitário, né? Por muitas vezes ele é solitário. Falando sobre dificuldades, né? Até mesmo não só no ministério pastoral, mas um exemplo, como líder de célula. Teve discípulo que, né, eu ia buscar na boca de fumo e ia atrás do cara e cuidava. E sabe assim, quando você pega a ovelha, tira todos os carrapichos e daí chega uma hora que quando ele tá produzindo, tá dando frutos, já tá abrindo a célula dele, fala assim, viu, mas eu vou mudar de célula porque eu preciso ser cuidado. Entendeu? Isso né? É só um exemplo, não... A ingratidão machuca muito, né? Ministério pastoral, né? Não é fácil, mas acontece, né? Porque assim, às vezes as pessoas olham, não, os holofotes, quando você tá ministrando, tá no altar, mas você paga um preço, porque o pastor, ele tem que doar a sua vida, né? Pelas ovelhas, ele tem que doar a sua vida, ele tem que cuidar, né? Porque a gente tem que cuidar dos discípulos que não são nossos, são de Jesus, né? E talvez o mais difícil seja isso, né? Porque a gente tem que evangelizar mais com o testemunho, né? Mais com o testemunho do que propriamente estando com o microfone na mão ou estando num púlpito, né? A gente tem que evangelizar mais com o nosso testemunho, né? A nossa vida tem que ser um testemunho, né? Exatamente. Eu comparo assim, né? Que o ministério, falando um pouquinho de mim, né? Do nosso caso, como quando Jesus, ele atravessou o mar para ir lá em Gadara para libertar um endemoniado, um perdido, né? E daí, só que ele olha para aquele perdido e fala, agora você vai e conta para todo mundo o que eu fiz na tua vida, o que aconteceu na tua vida, entendeu? Eu acho que essa é a maior pregação, porque, né, igual você comentou há momentos atrás, talvez não tenham vários cursos de teologia ou, né, muitos certificados, me entendam, né? Temos sim que estudar, porque a teologia é o estudo de Deus, mas eu acho que nada supera a tua vivência com Deus, sabe? Nada supera a tua vivência com Deus, o teu testemunho, o teu amor pelas almas, até por aqueles que te machucam,
por aqueles que, tipo assim, porque isso é ser cristão, né? Isso é ser cristão. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Porque quando o próximo te faz bem, é fácil de amar, né? Mas é demonstrar o amor de Cristo, né? É aceitar que todos, assim como nós somos falhos, as pessoas podem falhar com a gente, mas nós temos que amar, entendeu? Nós temos que, não podemos, e uma coisa que eu sempre digo e volto a repetir, né? Às vezes tem, né, discípulos meus que fala assim, mas líder, pastor, o cara saiu da minha célula, o cara não quer saber mais disso e tal, daí agora que tá lá de novo, né, tá de novo passando por dificuldades, tá me ligando pra eu ir lá orar, só você vai lá e vai orar, entendeu? Porque vidas a gente não joga fora, almas a gente não joga fora, entendeu? A gente tem que amar. O verdadeiro papel, não só do pastor, mas é do cristão, é amar e amar. Porque o dia que o nosso objetivo é ir pro céu. Mas o nosso objetivo tem que ser ir pro céu e levar com a gente o maior número de pessoas possíveis, né? Mas, na verdade, o púlpito, ele é 1% do ministério pastoral, né? O púlpito é 1% da que a gente faz, né? Mas existe todo um por trás, uma doação por trás, né? E não é fácil, né? Não é fácil. Recentemente, eu perdi uma discípula para um câncer em 40 dias. E é muito difícil, né? A gente, como pastor, a gente amar, a gente cuidar, a gente ver a pessoa ter uma mudança de vida. E, de repente, você perder a pessoa, né? Graças a Deus, a gente tem hoje a certeza de que morreu em Cristo. Entregou a vida em Cristo, e isso é gratificante. Mas são situações que a gente passa no ministério pastoral que não é fácil. Então, o ministério pastoral o púlpito é 1%, mas o que a gente passa por trás, né, é a doação, a entrega, né, a gente abrir a nossa casa toda semana, receber pessoas, né, ir atrás de pessoas, amar pessoas. No nosso ministério pastoral, a gente já viveu muitas coisas. A gente viveu situações com pessoas que perderam filho. E a gente tentando ajudar da medida como a gente pode. Então, muitos desafios que nós encontramos ao longo da jornada pastoral. Mas saber que a gente está contribuindo, nem que seja um pouquinho para a vida da pessoa, nem que seja um pouquinho para que a pessoa cresça, para que a pessoa, né, de fato tenha um encontro verdadeiro com Cristo. E você vê a transformação de vida na pessoa. Isso é um grande galardão, né, que a gente recebe, você vê as pessoas sendo transformadas. Né, a gente pegar aquela pessoa assim que chegou com o casamento destruído, com sonhos destruídos, de repente você vê o casamento restaurado, você vê a pessoa tendo sonhos de novo, a pessoa voltando a estudar, a pessoa voltando a trabalhar, a sonhar. Então, isso não tem preço que pague. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, você vê as pessoas evoluindo, crescendo, tendo intimidade com Deus, tendo vivência com Deus, tendo uma vida de testemunho vivo. Isso faz tudo valer a pena. E é muito gratificante tudo isso, né? Então não é fácil, mas eu acho que as coisas boas, elas superam em número aquelas dificuldades que a gente passa, os desafios que a gente tem. Só nessa situação, né, que a Fran falou, é algo que ficou marcado muito na minha mente, porque essa discípula, né, quando ela tava, os médicos já tinham desenganado ela, e foi assim um baque pra nós, né? Igual a Fran falou, 40 dias, ela descobriu que tava com câncer e assim foi repentino, mas daí os médicos liberaram, né? A família foi pra se despedir e tal. E à noite, a gente foi depois, daí eles liberaram, a gente foi depois que já tinha, né, todo mundo ido. Ela olhou pra Fran, escorreu uma lágrima, ela falou assim, líder, eu sabia que você vinha. Eu tava te esperando. Eu tava te esperando. Então, isso, tipo assim, pra gente, né, a gente entender que esse é o nosso papel, entendeu? E isso mexeu comigo, fica na nossa mente, né? Eu sabia que você vinha, eu tava te esperando. E quantas pessoas, né, não estão nos esperando, estão esperando a gente, independente do cargo, de pastor, de líder, o cristão, entendeu?
quantas pessoas podem estar olhando assim, falando assim, eu sei que ele vem, eu sei que ela vem, não vai me abandonar. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Tiago, a gente vê que realmente eles estão bastante emocionados, né? E a gente costuma dizer que o pastor ele tem que cheirar a ovelha, né? Ele tem que ter as características, ele entender a ovelha. E Tiago, posso ser sincero? Sendo bem sincero, essas lágrimas que vocês derramaram, relembrando dessa discípula de vocês, a gente pode dizer, Tiago, que é lágrimas realmente de pessoas que amam almas, né? É lágrimas de pastores que querem cuidar de ovelhas, que amam as ovelhas, independente do cargo, da cor, da etnia, de onde mora, porque hoje em dia, sendo meio polêmico agora, né? Hoje em dia a gente enfrenta muito nas igrejas brasileiras, uma certa discriminação dentro da igreja, porque o discípulo que eu vou visitar é aquele que, entre aspas, tem a oferta maior, tem o dízimo maior, mas aquele que tá lá na boca de fumo, ninguém quer ir, né? Então, assim, eu posso ver, como eu disse, né? A gente já começou, enquanto a Bruna orava pra gente, antes da gente iniciar, a gente pôde sentir a presença de Deus. E eu consigo ver que realmente a presença de Deus é em vocês, né? Porque eu falo pra vocês, não é fácil você ver, não é fácil e não é comum, Tiago, você ver um pastor chorar pelas ovelhas nos dias de hoje. A grande realidade é essa. É muito difícil. É muito difícil quando o pastor tá ali falando daquela ovelha e relembrando tudo que passou, o amor, a alma, porque realmente como se fosse filho. Eu não sou pastor, faço parte da equipe de louvor, mas eu sou pai, né? Então, assim, quando eu falo do meu filho, eu falo com aquela... Nossa, meu filho pra mim é meu tudo, ele é lindo, inteligente, esperto, o pessoal que conhece ele, pra mim, é a melhor pessoa do mundo, né? E eu vejo que para vocês enxergam essas ovelhas que estão abaixo de vocês como filhos, né? Eu queria deixar só essa observação, assim, porque é bonito de se ver, né, Tiago? É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa ser, como você falou. Não é porque eu não preciso cuidar de almas porque eu sou pastor, porque eu sou líder de louvor. É o papel de todo cristão. A gente tem que clamar pelas almas, que é o nosso intuito aqui, né, Tiago? É a gente... usar o que Deus fez na vida de vocês, usar o que Deus fez na minha vida, na vida do Thiago, do João, da Bruna, e levar essa mensagem lá pro quarto escuro, lá pra boca de fumo. Quem sabe agora a gente não sabe quem tá vendo, quem tá ouvindo, quem sabe uma pessoa tá com uma corda no pescoço, mas ainda há esperança. Há esperança porque a gente não pode deixar de acreditar, Thiago, que ainda existem pastores dispostos a cuidar de nós, porque nós somos ovelhas, né? Então, queria deixar essa observação aí. Giovanni sabe bem, né? Todos nós aqui enfrentamos muitas batalhas, né? E pra gente estar aqui hoje, só Deus sabe o que a gente enfrentou durante a semana. Nós sendo cristão, e nós ainda que estamos à frente de algo, né? Principalmente esse meio de comunicação que Deus tem nos abençoado, Deus tem aberto nossa mente para fazer dessa forma, né? Então Deus, ele... Por mais que a gente sofre muitos problemas durante a semana, Deus é com a gente. Amém. Deus é com a gente. Para que a gente possa sentar aqui, esquecer o que está lá fora e dizer assim, por isso estamos alegres, estamos aqui, estamos com Deus, certo? Quando vocês falavam, eu via umas correntes, puxando nós todos. Só que o mais bonito que eu estava vendo é que nós estava caminhando. Amém. Porque o inimigo, ele fica puxando a gente para trás. Porque a gente volta, porque a gente desista. É verdade. Mas a gente estava caminhando. Amém. E assim como vocês aceitaram esse chamado pastoral, alguém não desistiu de vocês também. Com certeza algum pastor também chorou por vocês. Alguém não desistiu de vocês. Com certeza. E hoje eu quero que vocês falem para alguém que talvez está ali, assistindo, né? Talvez assim, olhando assim, mas poxa vida, eu vivo tão comum, eu não vivo extraordinário. Qual palavra que vocês deixariam para essas pessoas?
A Bíblia ela vai falar em 2 Coríntios 2:9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando a gente começa a olhar para Deus e começa a esperar dele o extraordinário, que às vezes a gente está esperando nas pessoas, nas situações, mas a gente tem que focar em Deus e olhar para o Senhor, porque dele vem o nosso socorro, né? E quando ele é o centro, quando nós amamos ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, nós começamos a viver o extraordinário. Nas pequenas coisas, no simples, no dia a dia, no cuidado de Deus, no favor de Deus. A gente viveu já tantas situações, a gente vê a mão do Senhor, né? Ou situações de dormir no volante e eu acordar como se fosse a mão do Senhor tirando o carro, né, que estava indo já para a ribanceira ou de volta para a rodovia. Então, são N situações que a gente vive no cotidiano, que é comum, mas que é o cuidado extraordinário de Deus. Então, quem está nos assistindo, talvez você esteja passando por um momento difícil na tua vida, porque todos nós passamos. Os dias maus, eles não são favoritos de algumas pessoas, eles batem na porta de todo mundo, né? Mas a gente tem que pensar que tudo, hoje eu ainda falei isso, fiz um stories falando sobre isso, que a Bíblia diz que na terra tudo é passageiro, né? A única coisa que é eterna é o céu, mas enquanto nós estivermos aqui na terra, tudo passará. Existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então não há dia ruim que dure para sempre. Não há dificuldade que dure para sempre. Não há tempestade que dure para sempre. Então, quando a gente está no meio da tempestade, a gente tem a ideia de que aquilo nunca vai acabar. E a gente pensa, eu nunca vou sair disso. E tem pessoas que talvez estejam em casa pensando assim, eu estou numa depressão tão profunda que eu nunca vou conseguir sair disso. E tem pessoas hoje que estão desistindo da vida, né? Mas não desista de viver, não desista dos propósitos que Deus tem para a tua vida, porque essa tempestade vai passar, né? Confia no Senhor, coloca os teus olhos no Senhor, porque essa tempestade vai passar. O sol vai voltar a raiar sobre a tua vida, né? A luz vai voltar a vir no meio da dificuldade. A gente só precisa não desistir, não retroceder, mas continuar avançando, continuar olhando para o Senhor, porque nada é eterno enquanto nós estivermos aqui na terra. Tudo passa, os dias bons e os dias ruins. E a gente tem que entender e ver que o Senhor está no dia bom, mas Ele também está no dia ruim. Ele também está cuidando de nós no meio da adversidade. E eu ouso dizer que é no dia da adversidade onde nós mais vemos o cuidado do Senhor nas nossas vidas, que é na dificuldade, quando nós mais vemos a mão do Senhor. Paulo, ele diz, tenho grande gozo por passar por várias provações. Paulo era meio louco da cabeça, né? Quando chegar lá, eu falar assim, quero sentar e conversar com o Paulo, que história é essa de dar graça no meio da aprovação? Mas que a aprovação, Paulo diz isso, ela gera em nós perseverança, e a perseverança, fé. Então nós precisamos passar por diversidades, nós precisamos ser moldados e entender que isso vai passar porque Deus tem cuidado, Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Quando nós entregamos totalmente a nossa vida para o Senhor, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Eu e a Elin já vivemos situações que a gente pensou assim, nunca isso vai acabar, mas no estalar de dedos, Deus mudou aquele cenário, Deus mudou, né? Eu brinco e eu falo na minha célula que Deus, Ele muda o mundo por causa de um filho seu. E Ele muda mesmo, Ele muda a rota, né, por causa de um filho. E no estalar de dedos, num de repente, num dia normal, Ele se torna um extraordinário. Chega um convite na tua porta, chega alguém batendo na tua porta, chega uma esperança, chega uma palavra de ânimo, né? E talvez hoje seja essa palavra de Deus na tua vida, de ânimo. Não desista, não retroceda, mas olhe para Cristo, porque Ele tem coisas novas e extraordinárias para fazer na tua vida. No comum, mas se tornará extraordinário. Amém. Dá tempo? Não, eu senti no coração, né, de falar algo, a Fran comentando sobre isso e em primeiro lugar, né, já agradecer a vocês por essa oportunidade e dizer que é um ministério abençoado e que Deus abençoe ainda mais o ministério de vocês. Amém. Que alcance realmente as pessoas que nós não podemos alcançar, né? Porque você estava falando, né, sobre ir na boca de fumo, e eu entendo assim, né? Quando nós começamos a nossa célula,
Até teve alguém que chegou e falou pra mim assim, viu, mas aí é fácil fazer a célula crescer porque só tem curva de rio, só tem o que não presta. Daí, naquele dia Deus colocou, né, algo no meu coração que na curva desse rio pode até parar o que não presta, mas tem um efluente chamado Jesus Cristo que trata todas as impurezas e vai mandar água viva, né, para toda essa cidade, para todas as pessoas que estão sendo alcançadas por esse podcast. E eu deixo também, né, uma reflexão como pastores, né? Eu não tô falando como placa de igreja, mas como pastores. Talvez tem gente que vai assistir esse podcast, mas fala assim, eu não tô indo na igreja porque a igreja me machucou. Porque muitas vezes a igreja machuca. As pessoas que estão dentro da igreja machucam. E Abacuque é um livro bem pequeno, mas nos primeiros capítulos Abacuque ele só começa a ver, né, o porquê que o ímpio prosperava, o porquê que o ímpio crescia e porquê que Deus estava permitindo tudo aquilo. E daí, quando o Abacuque parou de olhar para o que estava errado, né? Hoje tem uma das canções que eu acho que já foi muito cantada, né? Que é, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, que o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei em ti. Então, quando Abacuque parou de ver o que as pessoas estavam fazendo de errado, então a igreja pode ter te machucado porque as pessoas são falhas. Mas quando a gente para de olhar para as pessoas e começa a olhar para Deus, aí sim, independente das adversidades, nós vamos aprender a nos alegrar em Cristo, né? Então, para você, né, que está assistindo, em primeiro lugar, eu peço perdão pela igreja se a igreja te machucou, porque somos homens, mulheres, somos falhos. Mas eu tenho certeza do seguinte, Cristo nunca teve intenção de te machucar. Cristo te ama. Se você está fora dos caminhos de Deus, volta. Se alguém te machucou, se alguém te entristeceu, Cristo vai curar essas feridas. É só você começar a olhar para Ele. Aí sim você vai ter motivo de se alegrar. Deus abençoe. Giovanni, tá ouvindo essa música? Tá ouvindo, né? Essa música significa que a gente tá no encerramento. Mas eu quero te dizer, Giovanni, que presente foi esse episódio. Como a gente falou, né, Thiago? Essa data, esse dia, esse horário, nossa, essas pessoas que estão aqui, Deus já tinha separado para que a gente pudesse ter essa conversa. E talvez, agora me permita falar algo também, mas assim, Elinha, você fez uma coisa que, cara, vai romper barreiras. Pedir perdão pela igreja que feriu as pessoas. Eu também peço perdão porque eu sou a igreja, nós somos a igreja. Eu erro, eu sou falho, mas com meu coração grato a Deus por tudo que Deus tem tem feito na minha vida, tudo que Deus tem feito através desse podcast, né, Thiago? Assim, o tema é exatamente isso, ele é viver o extraordinário no simples. A gente comentou com vocês que a gente começou no simples, com duas mesinhas e 2 poltronas. Deus foi mandando cada recurso, esteve com a gente com ofertas, com orações, com o apoio da nossa igreja. Os convidados também sempre de prontidão aceitam um convite, disposto a vir. Isso é o extraordinário. E não é para nós. Nunca foi sobre nós. Nunca foi para nós. Nunca foi para mim e pro Thiago só aparecer no YouTube, no Instagram, para quem tá ouvindo no Spotify. Graças a Deus, né, Giovanni? Nunca foi só um podcast. Nunca foi. O nosso intuito é exatamente isso. É levar a palavra para aquele quarto escuro. Amém. É levar, como a gente já havia comentado, o Satanás ele tem tentado atacar a nossa geração. E uma das maneiras que ele tem tentado é através da tecnologia. A pessoa perde tempo no Instagram, fica com depressão ali passando vídeo, Instagram, TikTok. Começa a ver que a vida de todo mundo é maravilhosa. Exatamente. Exatamente. E aí Deus colocou no coração do Thiago, colocou no nosso coração pra gente se levantar. E esse é o método que Deus está usando nas nossas vidas para levar a palavra de Deus, né? E para você que acompanhou a gente até aqui, ficamos com a seguinte frase: Deus, ele precisa apenas de um coração disposto
a fazer o extraordinário. Amém. Amém. Né? Amém. Quero agradecer aqui por ter aceitado o sim de Deus. Para Deus, sempre sim. Para Deus, sempre sim. Por ter aceitado esse convite, né? Independente da bandeira que vocês estão levantando, nós somos o reino. Amém. Nós ficamos muito felizes mesmo, de prontidão vocês já aceitaram, já foram pro grupo e já conversaram com a gente lá e tudo mais. Muito obrigado, viu? Por vocês estarem aqui com a gente nesse momento, nesse dia, porque esse era o calendário de Deus para nós. Amém. Amém. Nós é que agradecemos o convite, a conversa maravilhosa, né, que nós tivemos nessa noite. E nossa oração, pode ter certeza e contar com as nossas orações, é para que Deus abençoe cada dia mais esse ministério, que ele cresça cada dia mais, que Deus use a vida de vocês cada dia mais como já tem usado e que alcance muitas pessoas. Porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de muitas pessoas, né? E vocês ainda ouvirão testemunhos do que Deus está fazendo através disso, eu creio nisso. Né? Nós vamos estar orando, então a alegria, a honra é toda nossa, né? Muito obrigado mesmo por nos convidar e a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Deus abençoe. Muito obrigado. A honra, o privilégio é nosso mesmo. E vamos orar mais ainda pelo ministério de vocês. Amém. Amém. Ficamos gratos, né? Já não se esqueça. Tá no YouTube, tá no Spotify, só falta estar na sua rotina. Siga a nossa página no Instagram, página da igreja, da nossa igreja da comunidade Graça e Vida. Siga a gente no YouTube, a gente também tá no TikTok, né? Mais uma vez, reforçando para quem gosta de TikTok, a gente tá lançando a palavra. A semente está sendo lançada, a gente só precisa que vocês estejam com o coração disposto a receber a semente, porque a semente, hoje, através desse episódio, foi lançado direto do céu aos nossos corações. Amém? E não se esqueça, você não precisa caminhar sozinho. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal. Deus abençoe.